Muito bem, gurizada, virando o jogo no ar desta quarta-feira com a preparação da dupla Grenal, do Ipiranga e do Atlântico para um final de semana, para o Atlântico não, que recebe uma folguinha, mas Série C tá aí, Criciúma na sexta-feira e a dupla Grenal com desafios. No meio de semana teve Copa Libertadores, mas hoje eu tô com uma convidada especial, Paola Baldiceira, que foi minha professora, né? E hoje está vindo aqui para falar sobre JERGS, Jogos Escolares do Rio Grande do Sul. Olha, tem sido um período complicadíssimo, mas eu, otimista, quero crer que estamos atravessando esse momento. E agora, para falar um pouco sobre o JERGS, até quero agradecer aqui a Juliane Bonesse, que é coordenadora da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, que nos cedeu a presença hoje da Paola para falar um pouco sobre o JERGS. É um prazer estar te recebendo aqui e nos reencontrar, né, depois de algum tempinho. Boa tarde, Eric. O prazer é meu, principalmente em lembrar daquele menino que ganhou a redação do ProERD, né? Há muito tempo atrás, ganhou uma bicicleta, inclusive, né? É muito prazeroso para nós da escola pública nos encontrarmos nesse momento e ver aonde você está chegando. Eu fico feliz. Eu que fico feliz. Ainda tenho a bicicleta lá. Não vou dizer que ela está em plenas condições, tá? Mas ela ainda está lá. Viu? Vamos falar sobre o JERGS. Assim, claro que eu sei que vocês da coordenadoria trabalham principalmente com educação, mas nada melhor do que trazer alguém que está e conhece o ambiente escolar para vir falar um pouco sobre o JERGS. Olha, para quem não conhece o JERGS, nós falamos aqui da outra vez que a Milena esteve aqui, que envolve a comunidade local, assim, de uma forma intensa. Os alunos se envolvem, eu tenho um carinho muito especial por essas competições, mas que nesse ano vai estar um pouco diferente. Eu queria saber de ti, para explicar um pouco para as pessoas, como é que foi o JERGS ter que se reinventar em um ano de pandemia, quer dizer, com a volta agora do público, né, das crianças, dos alunos na escola, e o JERGS vai acontecer. Eu acho que isso é o que tem que ser dito e louvável, né, essa intenção do governo do estado em promover o JERGS. Eu acho que é mais ou menos por aí. O JERGS, esses jogos escolares são culturais, né? Tu bem sabes, tu participaste. Então, como tudo, né? Na pandemia a gente teve que se reinventar. Nós, na nossa região, nós atendemos, enquanto coordenadoria, 41 municípios e 101 escolas. No momento, agora, nós estamos com 100 escolas. Mas nós sempre tivemos uma participação muito boa. Nós sempre chegamos às finais, só que eram jogos de contato físico. Então, o que aconteceu? Não podemos mais. 2020, para não deixar morrer e passar em branco, foi feito o xadrez online. Nossas escolas também tiveram um bom desempenho, mas em 2021, estamos retornando? Estamos retornando para a escola. Porém, o distanciamento ainda persiste, né? Os cuidados, máscara, álcool gel, o distanciamento que tem que existir, então não podemos ainda ter o contato físico. Então, vamos fazer outra coisa. O que foi definido? Nós vamos continuar com o xadrez online, que vai ser etapa regional e etapa estadual. Nós teremos a orientação virtual, que será online também. O que é orientação virtual? São alunos, estudantes que vão responder a questionamentos sobre esporte, sobre prática de esporte, sobre regras de determinados esportes, utilizando a plataforma do Google, com formulários, com o Google Earth, com o Google Maps, são várias modalidades dentro da orientação. E nós teremos esse ano também um concurso de dança dentro do JERGS, individual, onde o estudante vai fazer um vídeo, tudo isso dentro do regramento do JERGS, né? Ele fará um vídeo no estilo de dança que ele quiser, tá? Para quê? Para que a gente atinja todas as diversidades que nós temos nas escolas. Porque a gente tem que lembrar que a nossa escola não é feita só daquele aluno, por exemplo, que frequenta um CTG, ou daquele aluno que tem possibilidade de fazer uma aula de dança, mas nós temos aquele aluno que curte o funk, nós temos aquele aluno que gosta de um rock. Então, todas essas diversidades vão estar. A etapa de dança vai ser inicialmente a nível municipal. Então, o município vai fazer uma comissão julgadora, vai selecionar o vídeo melhor, vai encaminhar para a regional, no caso para nós, que vamos selecionar e vamos encaminhar para a estadual. Outra modalidade que vai ter é o futebol freestyle. A gente sabe que tem muita gurizada que gosta de brincar com a bola, gosta de fazer embaixadinha, gosta de, né? Nós temos o Ronaldinho Gaúcho, que estimulou muito essa brincadeira. Nós temos vários
de esportistas que faziam brincadeiras com a bola, o Cristiano Ronaldo, e a gente tem muita gurizada que gosta de fazer isso. Então vamos fazer isso, vamos fazer a modalidade freestyle. Da mesma forma, ele vai gravar um vídeo e vai ter a comissão julgadora que vai avaliar. Então, dentro do que é possível agora com o distanciamento, essas 4 modalidades que foram escolhidas por GERGS. Por quê? Porque a gente precisa que o aluno, que o estudante entenda e que os pais também entendam. A educação física não é só o futebol, o vôlei, o handball. A educação física é tudo o que movimenta o corpo e a mente. Por quê? Não é só a prática esportiva, mas é o conversar, é a música, é a conversa com a família, é a conversa com os colegas. Então, os jogos escolares são para isso. É bom que a prof já deu, acho que as modalidades que estarão participando, e eu acho que no meio disso tudo é preciso ter essa compreensão. Eu acho que foi muito feliz, porque é preciso que as pessoas tenham a compreensão que um momento como esse, a educação física, né, principalmente no ambiente escolar, e isso eu falo, a prática do esporte, eu acho que ela é fundamental no ambiente escolar, exatamente por isso. E aqui eu queria fazer até um relato pessoal, porque assim, eu pelo menos eu vejo que é dentro da escola, eu não sei se tu concorda comigo, que é principalmente ali que se fomenta os atletas. Começa por ali, 12, 13 anos, onde a criança ela vai despertar esse desejo em disputar competições. Claro que nós falamos do futsal, do futebol, do vôlei, do handebol, que são mais comuns, mas eu acho que é por ali. Então, tu ter uma organização que teve que se reinventar, né? E que vai acontecer, é isso que tem que ser valorizado. É mais ou menos por aí, Paola, e o GERGS, então, em 2021, vai acontecer. Para 2022, quero crer, quero acreditar que nós já teremos a volta de outras modalidades, mas é o que dá para dizer para o pessoal em relação à participação. A escola seleciona quem quer participar, ou de forma voluntária, o aluno que quiser participar está liberado? É de forma voluntária. O aluno, a escola fará a divulgação e o aluno diz, não, eu quero participar, daí a escola orienta através do regimento, né, como é que vai ser, o que pode fazer, mas como tu disseste, é na escola que se fomenta e a gente precisa muito lembrar e perceber que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, muitos dos nossos alunos e adolescentes estão entrando na obesidade em função de 2020 ficarem só dentro de casa. Então, nós temos professores de educação física, se tu me permites, que estão trabalhando mesmo de forma online com os seus alunos para que eles façam alguma atividade física em casa. Muitas vezes, como tu disseste, muitos desses nossos alunos só vai praticar alguma atividade física na escola. E a gente tem que olhar, a gente acabou uma Olimpíada agora. Se tu perceberes aqueles medalhistas nossos, né? Os que receberam a medalha, eles começaram, a maioria deles numa escola pública, onde os professores perceberam, não, ele tem característica para fazer uma ginástica olímpica, ele tem característica para correr, mesmo não tendo as mesmas condições que muitas instituições, o professor da escola pública também tem esse olhar. E vou te dizer uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, nós colocamos no GERGS agora a dança, né, e o freestyle. Para 2024 na França, uma das modalidades previstas é o break. Uhum. Então, foi muito bem lembrado, muito bem lembrado. Porque assim, nós falamos, isso é uma discussão que ainda existe, a questão do futsal, que claro, envolve outras entidades e é complicado, o futsal estará ausente sim, em Paris, né, na próxima Olimpíada, mas tem a dança. E em 2020, com as mídias digitais tomando conta, eu acho que foi o grande... assim, falando da modernidade aqui, eu acho que teve um grande boom, um grande avanço das mídias tecnológicas e recaiu para a educação, tanto é que nós conversávamos fora do ar, que não tem como se educar mais sem o uso, o uso dessa ferramenta que é as mídias sociais, a tecnologia. E a dança entra, aí ela chega, talvez para permanecer no GERGS. Aí é um detalhe interessante. Talvez ela chegue não mais como uma coadjuvante ali, como algo que daqui a pouco as pessoas podem se interessar, os alunos e também a comunidade esportiva e também educacional, por que não, né? Porque se tu parar para analisar, não é todo aluno que tem característica ou que gosta de um esporte de contato ou um esporte coletivo. Então, a gente tem que oportunizar também para aquele que é individual,
né? Se tu parar para analisar, não é todo mundo que gosta do futebol, não é todo mundo que gosta do vôlei, do handball, não, eu curto mais a dança, eu gosto do freestyle, então tem tudo isso. E o professor de educação física, como eu estava te dizendo, ele pode trabalhar dentro da escola as outras práticas. Hoje vamos fazer o quê? Vamos ver o que cada um consegue fazer dentro da dança, qual é a característica de cada um, entendeu? Então, são, como tu dissesse, com a tecnologia e da forma que está hoje em dia, e a pandemia, nós não sabemos quando ela vai terminar. Nós não sabemos até quando nós teremos variantes, até quando a gente consegue nos manter próximos, ou quando será novamente que ficaremos distantes. Então, é tudo inconstante. Então, nós temos que buscar, sim, alternativa, porque o que a gente não pode é deixar a criança e o adolescente abandonado. Eles têm família? Têm. Mas a gente sabe e a gente entende que muitas vezes é na escola que esse adolescente, essa criança consegue se libertar de muita coisa, consegue conversar e consegue traduzir o sentimento. Então, a gente, através do GERGS, quer também buscar retomar isso. Com certeza. E eu nem entro nesse lado tanto da educação, mas olhando para o lado do esporte, assim, não podemos desperdiçar talentos. Eu conversava com alguns amigos aí na semana passada, principalmente na semana passada, sobre essa intenção em valorizar algumas crianças que muitas vezes não têm essas condições em conseguir progredir. Dentro do esporte eu estou falando, né? Dentro do futsal, dentro do handebol. E tem algumas pessoas que têm esse poder em ajudar e que dão uma bolsa em uma escolinha. E alguns olham com maus olhos, mas tem que entender que algumas crianças vivem em realidades diferentes e nós temos que valorizar grandes talentos, e aqui na região nós temos sim atletas e potenciais atletas aqui. Então isso, quando entra na escola, precisa ter um olhar com atenção, e essa é a minha pergunta. Vocês têm olhado com carinho nesse sentido para essas crianças? Com certeza, porque como a gente estava conversando antes, né, para ser professor, tu tem um cromossomo a mais, assim, vamos brincar, né? Então, o que acontece? Pro guri do futsal, né, do futebol de campo, sempre tem um olheiro. Tem alguém da escolinha, sempre tem alguém para buscar. Agora, quando são outras características, corrida, salto, ginástica, tem que ter o olhar do professor na escola. E esse olhar, sim, o professor das escolas públicas tem. Estou falando enquanto coordenadoria e escola pública. Claro, os nossos professores de educação física têm esse olhar e buscam estimular e buscam formas de ir adiante com esse aluno. E é essa a principal questão. Aqui eu estou tentando, talvez seja até um pouco repetitivo, porque algumas pessoas não têm a compreensão. Por exemplo, tu citou a Olimpíada, nós aqui fizemos uma cobertura da Olimpíada nessas 2 semanas, nós falamos muito sobre essas histórias de superação, que essas têm que ser valorizadas, e aonde surge o desejo é no ambiente escolar. Porque vamos supor, uma criança, e isso eu estou falando, a criança nós falamos, né, mas o adolescente até, ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio, é ali que ele vai ter o conhecimento do que significa um vôlei, um salto à distância, essas outras modalidades esportivas que muitas vezes não vai ser apresentado para ele porque vive em realidades distintas. Então é preciso ter lá na escola, isso eu me reduzo à educação física porque são eles os responsáveis, né? Mas falando como geral, eles que vão apresentar lá para a criança, olha, não tem só o vôlei para disputar, tem o handebol, eu aprendi como que funciona o handebol, o próprio vôlei, na escola. Então eles que vão dizer, tem o tênis de mesa, tem o xadrez, tem a ginástica, por que não? Claro que aqui no Rio Grande do Sul tem algumas modalidades ainda que elas não são tão próximas, mas é na escola. Então, que bom que nós podemos dizer aqui, nós estamos agora em agosto, que não foi abandonado. Eu acho que esse é o sentimento e, claro, com muito otimismo de que as coisas vão melhorar daqui para frente. Com certeza. E não só o professor de educação física. Vamos puxar no passado, se tu te lembrares, tu aprendesse xadrez na Escola Santo Agostinho, na aula de matemática, né? É isso aí. Então, não só o professor de educação física, mas a gente já vem tendo... Esse trabalho é feito na escola pública, nas particulares também, mas eu, como estou representando as públicas, vem sendo feito não só pelo professor de educação física, mas pela maioria dos professores. O que dá para dizer, para nós encerrarmos a nossa conversa, sobre o ano que vem? É muita incerteza falar aqui e querer projetar que nós teremos um GERGS um pouco abrangendo outros esportes aí, ou tu tem um pensamento otimista? Queria a tua opinião aqui. Não, otimista eu sempre fui. Otimista eu sou e todos temos que ser.
Só que nesse momento projetar alguma coisa é inviável. Nós não sabemos a questão, como eu disse, a questão das variantes, nós não sabemos, mas o que eu posso te garantir é que como em 2021 o GERGS se reinventou e buscou essas modalidades, mediante o que a gente vai observar agora, esse ano, né, com a prática dessas modalidades, nós vamos buscar e nos melhorar para 2022, incluirmos mais modalidades. A gente pode, quem sabe, a questão do skate, olha o skate nas Olimpíadas. Então, são sugestões que a gente vai fazendo e vai criando e buscando alternativas para 2022. Agora, te dizer que vai voltar aos esportes de contato, nas escolas, isso a gente não pode bater o martelo e dizer que sim. É isso aí. E por falar em bater o martelo, eu desci a lenha. Porque é fácil falar do skate lá nas Olimpíadas. Difícil é olhar quando se está praticando skate aí na praça e não apontar o dedo, né? Então, Paola, olha, foi muito boa a conversa, muito esclarecedora. Imagino que não só a comunidade aqui que tem filhos e que está envolvida de alguma forma com a educação, mas também aqueles como eu que gosta muito do GERGS, quem sabe não retornando aí para apitar algum ou para fazer alguma conversa, né? Nunca se sabe, né? Eu tenho alguns amigos aí, professor Neuro Dassi que apita o GERGS, então não tenho dúvida que isso envolve muita gente, todos nós gostamos muito do GERGS. Foi um prazer ter conversado contigo hoje aqui, prof. Paola. O prazer foi nosso, agradecemos a oportunidade e o convite. Sempre que precisar, estaremos aqui. Com o maior prazer. Muito obrigada. Com certeza, e reforço mais uma vez um abraço para Juliane Bonês, que nos cedeu a Paola, e também, em nome dela, falou aqui para esclarecer algumas questões envolvendo o GERGS. Gurizada, nós vamos para um rápido intervalo e na volta para falar de uma tentativa do Internacional em se retomar no Campeonato Brasileiro e do Grêmio, anunciando novos reforços nesta semana. Fica aí a dúvida, na volta do intervalo eu volto para falar um pouco mais sobre isso. É rapidinho.